Vamos dar início então aos nossos estudos de toda quarta-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores, dos instrutores que nos auxiliam nesta reunião de aprendizado, quem somos muito agradecidos por mais uma oportunidade para que nós possamos adquirir um pouco mais de instrução, de informação, para fortificar a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva e, na medida do possível, auxiliarmos também aos nossos companheiros. Pedimos à espiritualidade que zele pelo equilíbrio vibratório no ambiente dessa sala, não permitindo a presença de entidades que não estejam em sintonia com os princípios da reunião, principalmente aquelas que nos distraem, nos desviam a concentração, nos afastam dos propósitos que nos trouxeram aqui, que é o de aprendizado. E além desses pedidos à espiritualidade, aos benfeitores, sabemos também da importância de nós fazermos a nossa parte através das boas vibrações, das orações, da elevação do pensamento, para que a gente se sintonize com os irmãos do plano espiritual e todo o trabalho de auxílio seja facilitado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque só em vós brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Muito bem. Livro O Céu e o Inferno. Estamos aí na segunda parte. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 8. Vocês estão visualizando aí. Capítulo que tem o título Expiações Terrestres. Então, continuam as comunicações dos espíritos, mas relatando sobre expiações que esses espíritos viveram quando estavam encarnados. Por isso que chama expiações terrestres. Então eles já desencarnaram, mas na presença deles, na sessão de comunicação, eles relatam a experiência que tiveram quando estiveram encarnados. Como é o caso desse primeiro aqui, Marcel, o menino do número 4. Marcel, o menino do número 4. Havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos. Então, primeiramente aqui vai apresentar quem foi esse espírito. Um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4.
Essa era a designação que era dada a ele, que é o número 4. Totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata. Nasceu com problemas de formação, né? E você vê, 8 a 10 anos de idade. Já pela doença, as pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço. Então dá para você imaginar como que ele era deformado. As pernas roçando o pescoço. Talvez até você já tenha visto alguém nessas condições, eu já vi. Num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos. O corpo, uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos. Ele nasceu com esse problema. Nasceu assim. E, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável. Além de candura, era um menino muito dócil, muita candura, paciência, resignação edificantes. Quer dizer, nessa situação desse corpo, e ele tinha essas virtudes todas, que a grande maioria de nós, corpo perfeito, não temos essas virtudes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam. Quer dizer, ele foi colocado num hospital, provavelmente, né? Largado lá. Tomou por ele certo interesse. O médico se interessou. E achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Quer dizer, apesar da pouca idade, ele tinha um intelecto muito desenvolvido. Não precisa nem dizer que ele vinha trazendo isso de outras existências, né? Esse menino certamente não teve oportunidade de ir para uma escola, de estudar, de nada. Ele nasceu assim, pelo jeito, já foi depositado nesse hospital aqui, que eu estou deduzindo que é um hospital, e largaram ele ali. E, no entanto, ele tinha um intelecto desenvolvido, que chamava a atenção de todo mundo, tá? Assim, não só o tratava com bondade, o médico tratava ele com muita bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe permitiam. O médico lia para ele, admirando-se do seu critério na apreciação das coisas, a seu ver, superiores ao discernimento da sua idade. Olha só. Então, quer dizer, o médico viu isso. Então, como se diz, alimentava esse intelecto dele. Podia ler as coisas para ele, ele absorvia, ele entendia. Intelecto precoce. E repito, com certeza esse menino não passou em escola nenhuma. Nessa existência aqui, não. Tá. Um dia o menino disse-lhe: doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas? Aí o doutor respondeu: para quê? Replicou-lhe o médico: se já te ministrei o suficiente, e maior quantidade pode fazer-te mal. Já tinha tomado esse remédio, mas ele queria mais. Aí o doutor, né, rebateu. Aí o menino falou: é que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças. Imagina o sofrimento desse menino. Pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão,
essas pílulas fazem-me dormir, e ao menos quando durmo, ninguém é incomodado. Olha só, ele preocupava com os outros, por isso que ele queria dormir, e também para não sentir dor, né? Está reclamando que ele sente dor. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. O corpo todo deformado, né? Onde teria ido essa criança aurir tais sentimentos? Certo, não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Por isso que eu falei que ele nasceu com esse problema. Na idade que ele começou a sofrer, ele não possuía o raciocínio. Ele era um recém-nascido, já com esse problema. E mesmo assim, a criança até 6, 5, 7 anos, ele não tem raciocínio. Não tem, ainda vai demorar um tempo. Tais sentimentos eram-lhe inatos. Mas então, por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo, instrumento dos suplícios? É questionamento que é feito. Como uma alma tão evoluída, um intelecto tão destacado e um corpo completamente disforme? E aí, cadê a justiça de Deus? Aí é onde muitos questionam. Cadê Deus? Cadê a justiça divina? Mas vamos continuar a história. É preciso negar a bondade de Deus, ou admitir a anterioridade de causa. Admitir a anterioridade de causa. Alguma coisa aconteceu lá para trás, em outras existências, que levou a esse quadro nessa existência. Ou então, se você insistir, então fica falando que Deus não é bom. Tá. Isto é, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Os últimos pensamentos dessa criança ao desencarnar foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Quer dizer que esse menino desencarnou novo. Decorrido algum tempo, foi o seu espírito evocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação, em 1863. Foi em 1863 a sessão. A vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além desse círculo, tocando todos os corações. É o espírito do menino falando. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu. Olha que bonito isso. As agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu. Então sofre aqui na terra, mas é o prelúdio para as alegrias do céu. No caso dele, que tinha paciência, resignação, que fique bem claro isso. Ele não diz, eu estou sofrendo, mas vivo xingando, blasfemando, reclamando, brigando com todo mundo. Aí não. Que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Então, ele acreditava que tinha um futuro bom aguardando ele, mas não aqui na terra.
que era só uma passagem, e ele tinha que se resignar, e essa passagem foi muito curta, por mais que ele sofria muito, sentia dor, mas essa passagem foi muito breve, né? E a gente sabe que mesmo para quem vive 80, 90, 100 anos, a passagem é breve, muito breve, né? Ah, porque você não está com essas deformidades, por isso que você fala que é breve. Não, a passagem é breve. Para quem tem deformidade, para quem não tem, a passagem é breve para todos nós. Que ninguém se iluda, né? Essa voz lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor. É o menino que está falando tudo isso, viu, gente? O espírito dele, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Ele sempre acreditou nesse auxílio de Deus, dos bons espíritos, por isso que ele suportou. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mescladas com blasfêmias. As lamentações terrenas, né? Blasfêmia. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Quem foi? Está lá, ó, nota número 69 do Allan Kardec, Santo Agostinho. Santo Agostinho cedeu o momento aqui para esse espírito se manifestar, né? Lá, ó, um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por essa noite. Santo Agostinho, pelo médio com o qual habitualmente se comunica na sociedade. Por minha vez também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. Ó, tarefa da doutrina espírita: explicar, detalhar aqueles que encarnam para aprender a sofrer. Não é fácil essa tarefa não, hein? Explicar isso aí para alguém que está sofrendo não é tarefa fácil, mas é uma tarefa do Espírito. Falando aqui, ó, não sou eu que estou falando, está escrito aqui. O Espiritismo será a pedra de toque, os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Então essa é a mensagem que ele transmitiu no início da comunicação, né? Você vê que ele é bem evoluído, para palavrear dele. Então, para dar uma comunicação dessa, ele não era um qualquer. Aí o médium pergunta, né, para ele: pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores. Aí o Espírito responde: não seriam uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Então, jamais pense que não existe a bondade de Deus. Existe. Não se questiona isso, né? Aquele a quem conhecestes tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Numa existência passada dele, ele foi tudo isso aqui: belo, grande, rico e adulado. O que ele não fez com tudo isso, hein? Para depois ter uma existência como a que ele teve. Eu tivera turiferários
e cortesãos. Turiferários é aquela turma que ficava em volta dos nobres, bajulando o tempo inteiro. Puxa-saco. Isso, no tempo atual, é a turma do puxa-saco. A expressão Fica ali em volta, só falando nada, né? Fora fútil e orgulhoso, falando quem foi ele. Anteriormente fui bem culpado, reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas espiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual, depois na terra. Então ele teve essa vida aqui, desencarnou, espiou no plano espiritual, depois encarnou e continuou espiando, encarnado como essa criança aí, cheia desses problemas que nós vimos. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas nessa última encarnação, a gente viu que ele morreu novo, né? Suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Por meu arrependimento reconquistei a graça do Senhor. Por meu arrependimento, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, essa que ele veio todo cheio de problema aí, que bem conheceis, e fui eu quem a solicitou, para terminar a minha depuração. Ele pediu para vir do jeito que veio. Então esse aí se arrependeu mesmo, ninguém duvide disso, se arrependeu mesmo. Adeus, amigos, tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não de instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas, e essas terão prazer com a minha presença. Marcel, ele assinou com o nome de Marcel. Que história, hein? Que história. Aí vem as instruções do guia do médium. Pobrezinho sofredor, definhado, ulceroso e disforme, nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados, e como era resignado, e como a sua alma lobrigava já então o termo dos sofrimentos, apesar da tenra idade. Ele já tinha o sentimento que ele ia desencarnar novo. Ele tinha isso. Ele programou tudo isso. Vai lá, mas então ele lembrava? Não necessariamente, mas ele tinha o instinto. Uma consciência. Né? Ficou impregnado no espírito dele. Tá? Continuando, no além-túmulo, pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam preces por blasfêmias. Então, quer dizer, ele, como ele falou, ele é um consolador, ele não é instrutor, né? Quer dizer, orando por aqueles que não tinham paciência, né? Proferia blasfêmia contra Deus, contra todos, por ter os problemas que tinham. Porque não é comum uma resignação dessa aqui, não é. A gente não encontra isso aqui em qualquer um aí que tem os problemas que ele tem, não, né? Muitos são ateus. Não, se Deus existisse, eu não ia nascer desse jeito, não. Claro que Deus não existe. Olha o jeito que eu sou. Pois é, mas ainda bem que tem uns desses para orar, né?
pelos que são cegos. Ainda bem. Foi-lhe lenta a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do trespasse. Certo, os membros convulsos contorciam-se, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra a morte. Nessa lei da carne que a todo custo quer viver. Mas um anjo bom lhe pairava por sobre o leito mortuário e cicatrizava-lhe o coração. Anjo da guarda. Depois esse anjo arrebatou nas asas brancas essa alma tão bela, a escapar-se de tão horripilante corpo, e foram estas as palavras pronunciadas: glória a vós, Senhor meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso, feliz, e exclamou: eis-me aqui, Senhor, deste-lhes por missão exemplificar o sofrimento. Terei suportado dignamente a provação? Quando ele desencarnou, ele questionou isso aí. Como se diz? Cumpri minha missão? Dei conta ou deixei débito, né? Humilde. Hoje o espírito da pobre criança avulta, paira no espaço, vai do fraco ao humilde e a todos diz: esperança e coragem. Livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está junto de vós a falar-vos, a dizer-vos: não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora firme. Todos que me observaram viram que a criança não murmurava e auriram nesse exemplo a calma para os seus males e seus corações. Se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. O guia do médium é Santo Agostinho. Só isso. O guia do médium é Santo Agostinho, né? E olha a mensagem aí do Santo Agostinho. Então é isso, né? Como eu disse, eu acho que nenhum de nós aqui está nem próximo, né, das dificuldades físicas que esse último espírito aqui teve na última existência, né? Todo mundo anda aqui com as próprias pernas, né? Não tem ninguém com o corpo retorcido, e às vezes nós não valorizamos, né? Então, apesar das nossas dores, das nossas gastrites, de todos os problemas que cada um de nós tem, que com certeza cada um de nós tem problemas físicos, né? Perto do que foi esse espírito aqui, nós somos super sadios, né? Então, é aquilo, quando a gente desperta, a gente tinha que ter o hábito, antes de levantar, de sentar na cama, na hora que abre o olho, estou enxergando tudo no meu quarto, estou escutando barulho, estou sentindo o tato, o olfato, meus pés estão mexendo, meus braços. Que idade, né? É a oração. Só da gente pensar isso, nós estamos orando e agradecendo por esse aparelho, que pode não ser uma maravilha, mas funciona e vai nos conduzir ao longo do dia inteiro em tudo que nós vamos fazer. Porque pensa, a gente pensa nas tarefas do dia e dá conta de executar. Não tem nenhum impedimento físico para a gente executar. Às vezes a gente não executa porque nós somos desorganizados com a nossa agenda, mas que todo mundo tem condições de executar, tem. E aqueles que às vezes pensam, como esse menino aqui,
mas não podia executar nada. Mas nem por isso ele ficou inútil, nem por isso ele se entregou. Ele usou isso para se tornar paciente, resignado, doce, amoroso, consolador, né? E, por tabela, cumpriu o resto da missão dele. Isso aqui foi um resto de missão que ele foi agraciado, né? E teve a oportunidade de cumprir. E se esses 8, 10 anos aqui, ele não tivesse tido paciência, tivesse continuado negando a Deus, como ele negava antes em outras existências, arrogante, blasfemador, podia viver 100 anos, ia continuar devedor. Tipo um caso igualzinho esse, meu irmão. Seu irmão.